Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra será ministrada pelo pastor Pereira. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Jeremias, no capítulo de número 37. Então, abra a tua Bíblia, vamos meditar nesta palavra, cujo tema, o que você quer ouvir nem sempre é o que Deus quer falar. O que você quer ouvir nem sempre é o que Deus quer falar. Jeremias 37, versículo de número 17, diz assim: mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa, e em secreto lhe perguntou: alguma palavra do Senhor? Respondeu Jeremias: e disse ainda: nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Meu Deus, não era o que ele queria ouvir. Querido Deus e Pai, por favor, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa ministrar a palavra que o Senhor já colocou no meu coração. Fazer o teu povo entender, meu Pai, os teus decretos. Fazer o teu povo entender o teu querer. Nos ajude a entender, Espírito Santo. Remova, Senhor, toda pedra. Remova, Senhor, todo obstáculo. E abre a nossa mente, para que nós possamos ouvir, compreender e aplicar esta palavra no nosso dia a dia. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Aplauda, glorifique, exalte. Vai se sentando, vai se sentando. Que palavra dura, né? Que palavra dura. Jeremias quer uma confirmação. Zedequias quer uma confirmação. Algo bom, ele quer ouvir algo tremendo da parte do Senhor. E já haviam profetizado para ele algo diferente do que ele ouviu, dizendo que ele poderia ir para a guerra, poderia se aliar com outros, e ele quer uma confirmação da parte do Senhor. E nós fazemos isso toda hora, né? Senhor, precisamos de uma confirmação do Senhor. E às vezes nós ficamos indignados, porque nem sempre é aquilo que a gente gostaria de ouvir. Ou talvez, né, as coisas que vão acontecendo no nosso tempo são desproporcional àquilo que a gente esperava, né? Então, muitas pessoas se entristecem, muitas pessoas abandonam, muitas pessoas não aceitam, né? Elas só aceitam aquilo que elas acham relevante. E é isso que o Senhor quer nos ensinar hoje. Porque nem tudo aquilo que parece ser relevante é palavra de Deus, amado. Nem tudo aquilo que nós ouvimos vem da parte de Deus. E às vezes a gente fica procurando, né, da parte de Deus, palavras que nos massageiam, que coçam os nossos ouvidos, né? Como aquela palavra do cotonete, né? Lembra? Você já teve coceira no ouvido, igreja? Já teve? Quem já teve coceira no ouvido? Que você põe o dedo, você fica assim, né? E aquela coceira incomodando, ou aquela coceirinha debaixo do pé que você quer tirar o sapato, mas às vezes você está num ambiente que não dá. Às vezes o chulé atrapalha. Como é que eu vou coçar aqui, né? Mas quando você coça,
né? Não é assim, igreja? Aquela coceirinha em devidos lugares, você, meu Deus, como é que eu coço aqui, né? Você já entendeu? Que você não vê a hora, né, de estar isolado para você, ai, nossa, que gostoso. Às vezes é isso que acontece. E Ezequias, para ir para uma batalha, para uma guerra, aliás, nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha contra o mal, e o inimigo tem se aprimorado, queridos. Acho que foi o Fernando, é sempre você, né, meu irmão, que mandou também, né, um vídeo. Não, acho que foi o meu cunhado Robson. Mas está lá no YouTube. De um camarada que o diabo está dizendo: eu só preciso de uma coisa. Só preciso de um prego na sua casa. Eu não preciso de muito. Eu não preciso que você faça coisas terríveis. Eu só preciso de um prego para entrar na tua casa. Porque é assim que o inimigo penetra, amados. O inimigo só precisa de uma brecha, um meio. E muitas das vezes o meio para o inimigo entrar, somos nós que damos. A gente precisa vigiar mais como cristãos. Porque há muitos cristãos destruídos, derrotados, não porque deixaram de ser cristãos, mas porque deram uma brecha, abriram uma lacuna, puseram um prego para o inimigo pendurar uma carniça. E aí acaba toda a casa é destruída por causa do mau cheiro. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Nós temos o Senhor a quem nós podemos recorrer e confiar. Porque a Bíblia vai dizer que Deus não mente. O pai da mentira é Satanás, a Bíblia diz. Ele é o pai da mentira. E ele é astuto. Sabe, meu irmão, minha irmã? E o inimigo, ele está usando recursos que está aí, em nosso meio. Está na televisão, está entrando na nossa casa. Talvez o prego, para ele depositar uma carniça, seja a televisão, seja o celular, seja a internet. Então a gente precisa de conhecimento bíblico. Irmãos, você precisa de conhecimento bíblico para poder saber o que é bom, o que vem da parte de Deus e o que não vem. Aleluia. Porque Zedequias, ele se depara com alguns profetas que, da parte de sei lá quem, do próprio coração, do próprio ego, diz para ele que ele vai ser vencedor, que os problemas acabaram, que é sem dificuldade que ele vai alcançar o sucesso. Amados, eu não quero te desanimar, mas às vezes é com esforço. A Bíblia diz que é com sacrifício. Com aflições que nós vamos vencer.
Se a Bíblia diz que nós estamos num mundo governado por Satanás, e nós cristãos sobrevivemos em meio a essa guerra. Por quê? Porque nós temos a palavra, temos o conhecimento, porque nós aguardamos uma cidade santa, nós nos empenhamos não nas coisas do mundo, mas nas coisas do céu. Então, você está numa batalha, você está numa guerra. Você vê aqui, amado, Zedequias precisando de um reforço, uma certeza. Então ele vai procurar um profeta, mas que seja confiável, que fala realmente da parte do Senhor. E obviamente, amado, Jeremias era esse profeta, porque talvez Zedequias já havia visto ou participado de algumas profecias que já havia se cumprido. Então ele sabia que Jeremias era confiável. Aleluia. Então, relendo aqui, mandou Zedequias, o rei Zedequias, trazê-lo para sua casa, e em secreto lhe perguntou: alguma palavra da parte do Senhor? Você veio aqui ouvir uma palavra da parte do Senhor, igreja? Você está interessado na palavra que vem da parte do Senhor, da qual nós vamos extrair da Bíblia Sagrada? Respondeu Jeremias: só não sei se é a que você quer ouvir. Irmãos, da minha parte agora, tem muita gente que vem na igreja, se não a maioria, né? Eu vou lá hoje porque eu quero que Deus confirme, eu quero comprar, eu quero adquirir, eu quero fazer, já está no meu coração fazer. Então, eu saio da minha casa, quando saio, orando e dizendo: Senhor, fala comigo hoje. Fala comigo hoje. E aí você chega na igreja dizendo: puxa, o Senhor hoje vai... A expectativa é essa, o Senhor vai confirmar. Aí o profeta se levanta e diz: quer ver, ó? Quem veio buscar uma palavra da parte do Senhor? Quem veio? Levanta a mão assim, ó. Oh, glória. Foi o que Zedequias perguntou. E eu vou falar para você. Há uma palavra da parte do Senhor para você hoje. Dê glória a Deus, amado. Você pode aplaudir ao Senhor? Há uma palavra da parte do Senhor. Eu só não sei se é a que você quer ouvir, mas da parte do Senhor há uma palavra. É uma palavra que te dá vitória. É uma palavra que te sustenta. É uma palavra que talvez vai mudar o rumo da sua vida. É uma palavra que de repente vai fazer você voltar do caminho que você estava indo, que era o caminho de morte, para o caminho da vida. É uma palavra que vai te sustentar, igreja.
É uma palavra que vai te trazer sucesso, que vai te trazer, amada, a compreensão daquilo que você não compreende. É uma palavra, amado, que vai te levar para o reino de Deus, que vai te guiar para o reino de Deus. Aleluia. Porque talvez, amado, o caminho que você estava trilhando difere, vai de encontro àquilo que o Senhor preparou. Aleluia. Então ele disse ainda, há uma palavra, mas disse ainda: nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Então, da parte do Senhor, se o que você está fazendo é contrariado por esta palavra, você será entregue nas mãos de Satanás. Você será derrotado. Você será perdido. Você não terá sucesso, porque o diabo veio matar, roubar e destruir. Porque ele é enganador. Pastor, eu estou com uma intenção aqui. Avalie, e para você avaliar se é de Deus ou não, tem que estar de acordo com essa. Você precisa conhecer a palavra de Deus, tem que estar de acordo com a palavra de Deus, porque se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não veio da parte dele. Porque a Bíblia é a profecia para ontem, para hoje e para eternamente. Aleluia! Nessa palavra está contado os teus dias sobre a terra. Tem as informações que você precisa para se dar bem, para você conquistar, ter vitória, para você adquirir sem desgaste. Quando eu falo sem desgaste, sem dor. Porque a dor causada quando nós estamos em conformidade com a palavra é diferente da dor causada quando nós contrariamos o Senhor. A Bíblia diz que o fardo é leve. O fardo é leve quando ele é de Deus. Aleluia. Porque os escândalos que nós vemos por aí, queridos, é escândalo quando nós, que somos cristãos, damos mau testemunhos. Olha lá, é crente. Porque o ímpio, ou qualquer outra religião pode tudo, faz o que quiser, como quiser. Mas quando um crente erra, ele é apontado. E é isso que vem os escândalos, que denigre a imagem de Deus. Então muitas pessoas se auto-intitulam cristãs, denegrindo a imagem de Deus. Pastores, bispos, apóstolos, que a Bíblia diz não são, que denigrem por suas atitudes a imagem de Deus. Então nós vivemos numa época em que acontecem muitos escândalos. Aleluia. E Jesus já havia nos alertado a respeito disso.
Mateus, né? Capítulo 18, verso 7, diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é inevitável que venha escândalos. Porque nem todo mundo é convertido, então é inevitável. Nem todo mundo entregou a vida para Jesus, então é inevitável. Quando a palavra diz muitos são chamados, mas são poucos escolhidos, é disso que a palavra está dizendo, é disso que Jesus está dizendo. Não seria o ideal que aqueles que fossem chamados fossem escolhidos? Não seria ideal que não houvesse essa separação de bode e ovelha? Então para que você me chamou? Eu chamei porque eu amei o mundo. Eu chamei porque eu amei o mundo. Porque o desejo do meu coração, mesmo sabendo da verdade, é que todos se salvem. Mas na hora de fazer as escolhas, eu vou escolher os que realmente se comprometeram, os que são realmente cristãos. Porque eu chamo, mas as pessoas, elas tomam as próprias decisões. E sobre as decisões que as pessoas tomam, Deus separa. É o tal livre-arbítrio. Eu te chamei, mas você escolhe como você quer andar. Que palavra você quer ouvir? Se da parte de Deus, que nem sempre agrada, ou da parte dos homens, ou da parte do inimigo, que muitas das vezes se fantasia de anjo de luz para enganar quem? Os escolhidos. Por isso a gente precisa vigiar. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Então veja que ele diz: é inevitável. Porque entre os meus, quantos o Senhor escolheu? Não foram 12? Mas um de vós, ele disse, é o diabo. Ei! Um de vós é o diabo. Vocês compreendem, amados? Estão compreendendo, igreja? E quem escolheu? Jesus escolheu os 12, queridos. Pastor, o senhor não sabia quando o senhor consagrou? Olha o peso em cima do pastor, né? O senhor não sabia quando o senhor consagrou, pastor? Pastores, estar à frente não é fácil. Porque se olha a pessoa, você diz: nossa, bênção, cara de anjo. E Deus conhece o profundo. E a pessoa começa bem. Então não foi um erro. E amado, o Senhor, Ele levanta essas pessoas, como Ele levantou o próprio Judas, para nós hoje termos uma ideia, fazermos uma comparação. Porque se não fosse Judas, talvez teria sido outro.
Então nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Reinará com o Senhor. Aí é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vêm os escândalos. E amados, é do nosso conhecimento que muitos se intitulam, se auto-intitulam cristão. Muitos que você olha, você diz, nossa, por quê? Vê se não tem a ver com a palavra que o Senhor diz. O diabo se transforma em anjo. Como é que ele se transforma? Ele põe roupa de crente. Ele fala como crente. Ele põe até a Bíblia, a Bíblia debaixo do braço. Tem só a capa, né? Porque o conteúdo é totalmente deturpado. Mas o diabo também tem sua Bíblia. Você pode tudo. Você faz o que quiser. Você pode matar. O que na Bíblia diz Satanás, amado, você pode tudo. Você pode descasar, você pode bater, xingar, apontar o dedo. Você pode roubar, é por uma boa causa. Né? Você pode falar palavrão. E aí é onde o Senhor... É inevitável que venham os escândalos. Mas ai daquele por quem vêm os escândalos. Melhor lhe fora pendurar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no abismo, se afogar. Porque uma pessoa, amados, que conhece a verdade e depois age contrário àquela verdade, amado, a Bíblia diz, melhor lhe fora não ter conhecido, melhor lhe fora não saber da verdade, porque teria uma desculpa a dizer, eu não sabia. Mas uma pessoa que conhece a verdade e se apostata da fé, seguindo outros deuses, outros rundimentos, outras palavras que não esteja nas sagradas escrituras, melhor lhe fora nem ter conhecido. Aleluia. Por quê? Porque as pessoas fazem coisas que o Senhor jamais desejou que elas fizessem. Lá em Jeremias, capítulo de número 2, o verso de número 21, vai falar, amado, da indignação. A indignação do Senhor a respeito dessas pessoas, a ponto de considerá-las degenerada. O que é degenerado? Vamos ler. Capítulo 2, verso de número 21. Vai dizer assim: eu mesmo te plantei como uma vide excelente. Aleluia. Da semente mais pura. Como, pois, te tornasses para mim uma planta degenerada, como de vide brava? Vamos entender essas duas palavras, degenerada e brava, vide brava. Degenerada, o significado dela no hebraico é desviada. É tipo assim, você diz ser cristão e está fazendo coisas que não se agradam, você não é cristão, você é um desviado.
Você se desviou. Quando você aceitou Jesus, o teu coração estava puro. Você aceitou porque você creu na minha palavra. Você creu que Jesus era o Senhor. Mas passando o tempo, você foi se apegando a outras coisas. Você foi ouvindo coisas que diferem da minha palavra. Você não deu atenção àquilo que eu ensinei. Você não colocou em prática. Ou seja, você se tornou alguém degenerado. O que é? Desviado. O que é a pessoa que está desviada? Ela estava no caminho, mas ela achou uma bifurcação. Ela encontrou uma seta, inferno, céu. Ela resolveu ir para o inferno. Por quê? Quem já leu o Peregrino? Quem já leu o Peregrino? Meu Deus, aquele livro do Bunyan, né? Se você não leu ainda, aconselho você a ler. Porque ele vai mostrar a caminhada do cristão. E as barreiras, as artimanhas que ele vai encontrando no caminho. Ele pega a sugestão do desviado, né? Porque essas palavras dão nome a como é que se chama? Que faz parte da história, como é que é? A pessoa que interpreta, como é que é? No teatro, o cara que faz novela, o cara que... Ele é um artista, é um ator, ele dá nome aos atores, é o nome dos atores. Tem o desviado, e é que agora eu não lembro, né? Quando você quer falar, você não lembra, né? Tem o desviado, quem leu, vai falando aí, alguém. Tem o atormentado, tem o... Ixi, tem o esperto, né? O Gerson. Você entendeu, amados? Se você não leu, leia. Tem um filme também? Que legal. Então, degenerado é o desviado, que encontra uma bifurcação e vai por um caminho errado. Aí, e como se não bastasse, ele ainda diz: te tornastes para mim uma planta degenerada e como comparada, né? Esse como é comparada a uma vide brava. O que é uma vide brava? É um não convertido. Você está igualzinho ao povo do mundo. Você deveria ser uma vide que desse fruto bom, mas o fruto que você está dando você não é convertido. Não é duro, amado, ouvir isso? Ei, não é duro ouvir isso? É muito forte. Amém, queridos? Guarda essas duas palavras. Degenerada e vide brava. Vide brava. Porque quando nós, antes de nos convertermos, nós éramos uma vide brava. Eu nunca lembro dessa palavra. Lembra quando Eliseu estava lá na escola de profetas? E estavam com fome e não tinha nada para comer. Sai um dos alunos e vai colher. O que ele colhe? Como é que é o nome? Você uma vez falou. Colapsita. Não, colossítida. Colossíntida. O que é? Era veneno. Por que ele colheu aquilo? É como se você fosse numa igreja... desculpe, tá? Numa igreja, sem conhecer a índole da igreja, e você colhesse tudo
o fruto que dão naquele lugar. O que é isso? Colicítida. E aí, eles leva para a escola de profeta, é levar para dentro da tua casa, é levar para o seu trabalho. E aí você, depois que comeu tudo aquilo e se alimentou, começou a ser guiado por aquilo, alguém grita: morte na panela! Porque ele foi lá, achou aquela plantinha, aquela frutinha boa, sabe, o fruto da árvore lá da vida, boa aos olhos, desejável para comer. Foi o que o aluno do profeta fez. Está procurando aí? Está procurando aí? Me fala aí. Eu acho que está em Reis, né? Eu não lembro, mas está em Reis, eu acho. Ou Reis ou Crônica. Bem, acho que é em Reis. Segunda Reis. E aí, amado, ele vai lá e colhe essa planta, mas ele não tinha o conhecimento da planta. Ele não sabia que tipo de planta era. Assim é quando uma pessoa, ela vai procurando em todo lugar, talvez a palavra que ela quer ouvir, e alguém diz: nossa, olha, é essa palavra que você quer ouvir. E a pessoa diz: ai, que beleza. E quando vai ver alguém na tua casa, grita, ou se não você mesmo: morte na panela. Ainda bem que o profeta era um homem de Deus. Diz assim: traz farinha. A Bíblia diz que deitaram farinha na panela e a morte encerrou. Você compreende isso, amado? Achou aí? Amém. Deixa eu correr aqui. Estava pertinho aqui. 2 Reis 4:38. Deixa eu ver aqui. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas sentados diante dele, disse ao moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou ali uma trepadeira silvestre, e colhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas. Era uma abóbora. Quem olha diz: é uma abóbora, isso é bom demais para comer. Nossa, pastor, eu fui lá, eu saí maravilhado. Pastor, eu fui lá, nossa, eu saí leve, porque o pastor disse que eu vou conquistar, que eu vou vencer, e que eu não preciso mudar nada, que eu posso ir do jeito que eu cheguei e continuar do jeito que eu cheguei. Aí a pessoa, amada, ela tem um encontro com o Senhor, vive na fornicação, vive na mentira, na prostituição. Como é que Deus vê isso? Isso, sabe o que é isso? Colossíntida. Quando a pessoa ouve a vozinha dizendo: tudo posso. Só isso, o resto não, tudo posso. Então o mundo de hoje, que já deveria ter evoluído por conta, amado, do conhecimento, infelizmente ainda é muito parecido com o Israel do passado, cometendo os mesmos erros e consequentemente vivendo os mesmos sofrimentos. Pastor, eu sou crente há tanto tempo. Tudo bem, querido, mas que tipo de crente você é? Porque a Bíblia diz que o diabo é crente, que ele crê às vezes mais do que você. E muitos pastores, por conta da ganância, não pregam mais sobre salvação, como obter a salvação. Não, irmãzinha, do jeito que você está, fique em paz. O que é importante é
Olha o som, olha o som. Aí você chora. Você entrou lá, amado. Você entrou ruim e saiu ruim. Entra nessa igreja, não querendo falar mal de igreja, amém, amados? Mas a pessoa, ela vai lá, ela até sente algo. Ela até sente algo. Eu já chorei com a música do Roberto Carlos. Chorei. Nossa Senhora me dê a mão. Eu já chorei. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Eu já chorei. Por quê? Porque as músicas do mundo também causam isso. A pessoa, ela vai lá, ouvir um Fernandinho, ela sai, chega lá, ela vibra, ela compra os DVD, ela tira foto. E quando ela sai, está do mesmo jeito, praticando as mesmas coisas. E não é diferente dentro da igreja. Qual é a diferença do Fernandinho e Luan Santana? Porque Luan Santana tem gente, o Luan Santana, velho. Ai, eu tirei foto com o Luan Santana, ele pegou na minha mão. E eu não vejo as pessoas fazendo isso com o Senhor. Que o livra, que o salva, que o purifica, que o transforma, que o glorifica. Tratam o Senhor de qualquer jeito. Vem na igreja de qualquer jeito. Amado, na Black Friday, para não chegar atrasado, dormiram na fila. Para chegar na igreja, amado, chega depois do culto. Hã? Não posso, pastor. Já tenho outro compromisso. Compromisso mais importante. Eu não perco a hora do trabalho, mas eu perco a hora na igreja. Eu não vou relaxado por uma festa de casamento, mas eu vou para a igreja. Eu sacrifico o meu cartão, eu sacrifico o meu 13º no shopping, nas viagens, mas eu não faço isso na igreja. Para dar 10%, como foi ensinado, para manter a igreja, é um sacrifício, dói no meu coração. Mas para gastar às vezes num sapato de 500, 600, 1000, quando não for mais. Eu não tenho limite, eu estouro o limite. Então, amado, compare isso. Então os pastores, amado, resolveram pregar o que o povo quer ouvir, não o que Deus quer falar. Então começa a iludir o povo com falsas promessas, as mesmas palavras, alertando a igreja quanto aos falsos profetas do passado, são as mesmas para a igreja do século presente. Cuidado! Abra a tua Bíblia, eu quero terminar já. Jeremias 23, a partir do verso de número 13. Irmão,
Irmão, a oração foi o meio pelo qual Deus nos deu para poder entrar no Santo dos Santos. O Senhor mandou construir tenda em meio ao deserto. Depois Salomão diz: não é justo. Davi, que foi que disse, não é justo meu Senhor morar em tendas e eu morar num palácio. Olha esse coração, irmão. É óbvio que Deus não mora num prédio, mas nós estamos reunidos aqui para ouvir a palavra do Senhor, a presença do Senhor em nosso coração. Quanto Deus merece de você, irmão? Lembra de Naamã? Não vou pregar de novo. Diz assim Jeremias 23, verso de número 13 a 17. Dos profetas de Samaria, bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém, eu vi coisa horrenda. Deixa eu destrunchar isso aqui para nós, para os dias de hoje. Nos profetas de Baal, no mundão, certo? Como é que ele profetizava o quê? Faziam errar o meu povo. Mas dentro da igreja eu vi coisa horrenda. Cometem adultério, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não convertam cada um da sua maldade. Porque se uma pessoa que só ouve coisas boas, mesmo sendo ela não convertida, para que eu vou me converter? Para que eu vou pagar preço? Aleluia. Todos eles se tornam para mim como Sodoma, e os seus moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os eliminarei como absinto, e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Misericórdia, amados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enche de vãs esperanças. Não tem, fala a verdade, não tem tudo a ver. Esperança falsa. Eu vou ver isso, você vai ver aquilo, você vai não sei o quê. Pastor, mas Deus não tem poder para fazer isso? Tem. Deus tem poder para tudo. Mas andando assim, se você não se converter, você acha que você vai conseguir da parte do Senhor? Porque o diabo também ofereceu para o próprio Filho de Deus o mundo, riquezas, pão, desde que ele se prostrasse. Então o diabo também pode te oferecer, mas isso não quer dizer que é da parte de Deus. Ele apenas se transformou em anjo de luz. Assim, verso 16. Onde que eu parei? Eu vou ler o 15, tá? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os eliminarei como absinto, e lhes darei de beber água venenosa. Porque dos profetas de Jerusalém se derramou impiedade sobre a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enche de vãs esperança, falam as visões do próprio coração, não o que vem da boca do Senhor.
Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não vai vir mal sobre você. Porém o povo, por sua vez também, não está em busca da verdade. Porque a verdade, ela exige renúncia, e ninguém quer renunciar. Lá em Lucas 14, verso de número 26, diz assim: Jesus deixa claro que, se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz, e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aleluia. Então, para seguir a Cristo, amado, é necessário ter uma entrega total. É amar ao Senhor, é colocar Deus acima de todas as coisas, mesmo que isso implique abrir mão de bens materiais. Aleluia. Ambições pessoais. Pastor, mas eu vou ter que... Ó, o jovem rico, só uma coisa te falta: vende tudo que tem. Às vezes, amado, você tem que abrir mão da comodidade, até de planos, às vezes, futuro. Eu tinha plano futuro. O Senhor me chamou para ser um pastor. Você entendeu, irmãos? Eu poderia agora estar lá ampliando a minha fabriquinha de salgado. Mas vindo para a igreja, as pessoas ligam: e hoje está atendendo? Não. Ou eu queria tantos salgados. Estou na igreja. Pergunta para a Rose. As pessoas dizem assim: por que você não monta, não abre uma loja física? Porque eu vou ficar dividido entre a igreja e a loja. E eu abri mão do meu futuro. Meu sonho, amado, era, sabe, tá onde? A Rose sabe, na África. Ou qualquer lugar que pudesse pregar a palavra de Deus. Mas eu me sacrifiquei, sabe por quem? Por você. Aqui nesse lugar, no Marilu. Para terminar, 2 Pedro 2, capítulo de número 20, diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixaram enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Ou seja, depois de eu ter aceitado Jesus, me convertido, eu me deixei novamente me levar pelos prazeres da vida, o meu estado, mesmo dentro da igreja, é pior do que quando eu estava no mundo. E ele continua: pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem-se para trás. Volverem-se para trás. Aleluia. Apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada revolveu-se no lamaçal. Ou seja, aquilo que você vomitou, você está comendo de novo. Eu tinha algo mais para ler, mas eu creio que você já entendeu. Se coloque em pé.